Paz do Senhor, amados. Que igreja linda, maravilhosa, aleluia. Glória a Deus, uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja apaixonada por almas. Uma igreja que sabe amar. Desde quando eu cheguei, eu estou muito, muito amado, sendo muito honrado. E eu fico tão feliz em conhecer pessoas assim. Que Deus multiplique vocês, não só em número de membros ou de discípulos nesse lugar, mas que Deus multiplique vocês como muitas e muitas igrejas em vários lugares deste mundo, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma visão no meu coração. Eu tenho uma visão que a gente tem que plantar uma igreja em cada nação, uma igreja em cada estado, uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro, uma igreja em cada vila, uma igreja em cada rua e, se possível, uma igreja em cada casa. Né? A igreja é a agência dos céus aqui na terra. Então, quando nós agimos como igreja, sabemos pensar e viver como igreja gloriosa, ser e viver como igreja gloriosa, então nós conseguimos manifestar a graça e o poder do Senhor. Que vocês se multipliquem de forma extraordinária, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite maravilhosa. Hoje de manhã tivemos um culto tão poderoso, Pai, onde nós aprendemos sobre a unção permanente em nós. E esta noite, Deus, eu quero continuar falando a respeito de uma igreja influente, uma igreja, Senhor, que vai além das suas próprias habilidades e capacidades, uma igreja ungida pelo Senhor. Pai, eu quero falar sobre uma igreja avivada, uma igreja que vai fazer a sua obra incondicionalmente. E eu oro, Pai, para que a Tua palavra esteja nos meus lábios e o Teu povo seja uma boa terra e que nada e ninguém, seja demônios ou circunstâncias, atrapalhem a revelação. Que sobre nós venha a revelação, sobre nós venha a manifestação da graça, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu vi aqui o pastor Danilo falando que, por mais que a gente tenha 12 horas, estas 12 horas parecem pouco diante das atividades que nós temos, principalmente na presença de Deus. E na realidade, eu quero começar a minha mensagem falando sobre discernindo os nossos tempos. Discernindo os nossos tempos para podermos manifestar a glória do Senhor. Porque se nós não discernirmos o nosso tempo, nós vamos estar assim desapercebidos do que está acontecendo. E não seremos uma resposta para a nossa geração. Você não pode ser uma resposta para a geração que já passou, porque não foi sua responsabilidade, você não viveu lá. E você não pode se responsabilizar diretamente ou indiretamente, conforme você quiser analisar, pela próxima geração que virá, porque ninguém sabe se você estará lá, vivo para fazer a obra de Deus. No entanto, esta geração é sua responsabilidade. Este momento é o seu momento, é a hora onde Deus poderá usar você de uma forma extraordinária. Falando sobre tempos, a gente tem que entender eles de forma escatológica, não apenas na questão cronos. A questão cronos é o horário de 23 horas e 56 minutos que nós temos por dia. Mas na história escatológica nós estamos falando dos tempos de Deus. O Senhor já nos sinalizou os tempos para que nós não venhamos perder a linha progressiva da revelação do Senhor. Se você olhar, por exemplo, o livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, você vai observar que ali Deus fala de tempos, né? Ele diz assim que nos últimos tempos, repita comigo, nos últimos tempos. As outras questões nós vamos tratar durante a mensagem. Essa questão de tempos, ela é meio assim, não dá para mensurar muito bem, meio imensurável. No entanto, se você olhar Atos capítulo 2, versículo 17, esses tempos ficam um pouco mais precisos. Eles assim não são imensuráveis. Ele fala assim, nos últimos dias. Então está falando agora de dias, não apenas de tempos. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer nesses últimos dias. E em 1 João, capítulo 2, versículo 18, nós temos então
o desfecho escatológico que vai nos mostrar onde nós estamos no horário de Deus. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Então nós não vivemos mais tempos abstratos, nós não vivemos mais dias, nós estamos escatologicamente vivendo a última hora, a última hora. Queridos, e se você olhar o livro de Apocalipse, capítulo 12, nós percebemos que o próprio diabo, apercebido do que está acontecendo no mundo espiritual, ele ataca a humanidade de uma forma muito severa, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo, pouco tempo, pouco tempo. E nesse pouco tempo, Satanás vai tentar de todas as formas que você puder imaginar, destruir a nossa geração. Vai tentar destruir o mundo em que nós vivemos. No entanto, nós temos que nos colocar na posição que Deus nos quer como igreja triunfante, como igreja que milita segundo as forças que o Senhor tem nos dado, para paralisar essa fúria de Satanás diante da sociedade. E nós não precisamos assim ir muito longe, porque é só ler o noticiário e você vai observar que o mundo está cambaleando. Você já percebeu isso ou não? Se você olha nas questões sociais, o mundo socialmente está assim em ruptura, né? Se você olhar, por exemplo, para a Europa, você vai observar que a Europa está sendo devastada, porque outros países estão sendo devastados. Agora mesmo nós acabamos de ter mais um atentado na Inglaterra, né? Ali em Londres. Você percebe que o mundo está caótico. Socialmente as pessoas não conseguem mais viver em paz. Politicamente, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a questão está precária. Parece que nós estamos sem um homem que fala de forma sábia, inteligente, que consegue conduzir o povo numa unidade política para poder promover a paz e a segurança. Os valores morais da sociedade estão cada vez piores. Esses dias eu estava num culto falando sobre essa questão, e nós aqui no Brasil estamos discutindo muito sobre família, né? Ou seja, o que é uma família? Eu jamais imaginei que um dia nós iríamos discutir sobre isso, né? Família, para mim, nada mais é do que um homem e uma mulher que se unem, e ali têm filhos e constituem uma família que vão se reproduzir para formar outras famílias. Mas eu estava vendo no noticiário esses dias, essa discussão sobre o que é a família em si, e um grande pensador, ele falou uma coisa absurda. Ele disse o seguinte: eu já nem estou mais preocupado sobre essa relação da família institucional. Eu estou preocupado o dia que vão legalizar o meu relacionamento com o meu cachorro. O mundo está mais perdido moralmente do que você possa imaginar. O mundo está assim, como quem cambaleia, precipitando para o inferno. E na realidade, como eu já mostrei, no capítulo 12 de Apocalipse, depois você pode ler com mais atenção em casa, o diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vai investir em todas as áreas possíveis e imagináveis para tentar destruir o mundo em todas as suas áreas. Essa é a maneira de Satanás de trabalhar, porque ele só pode proceder daquilo que lhe é peculiar. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Catástrofes. Agora a gente está na iminência de soltar-se lá, desprender-se um dos maiores blocos, né, do Polo Norte, se eu não me engano. No momento que aquele se soltar, nós vamos ter catástrofes naturais também. Vai complicar o negócio. O mundo está assim. O mundo está acabando, queridos. O mundo está acabando, né? Como diz o apóstolo João, nós vivemos as últimas horas. As últimas horas. E as doenças, então? Que se falar das doenças? Doenças antigas, que não se ouviam falar mais, estão voltando. Outras horríveis, que nós, pela medicina, não conseguimos ter controle, estão dizimando populações inteiras. Então eu estou te trazendo aqui o retrato dos últimos dias, ou da última hora dos últimos dias.
E a gente precisaria perguntar neste exato momento: como nós, Igreja do Senhor Jesus, iríamos dar uma resposta para essa geração, uma resposta para esse mundo bêbado, dominado por sua autodestruição? Nós temos que ver a Bíblia, porque a própria Bíblia nos ensina o contexto escatológico. Se você ler as cartas do Apocalipse, você vai encontrar 7 igrejas. Dizem os estudiosos que cada uma dessas igrejas representa uma geração, representa um período de tempo, melhor dizendo. E a última carta é a carta de Laodiceia, significando que os últimos tempos nós viveremos o que nós chamamos os últimos dias de Laodiceia. E ali você vai observar o retrato da igreja, você vai observar o retrato eclesiástico. E eu gostaria, por gentileza, que você abrisse comigo lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, e nós vamos ler esse texto para podermos prosseguir. Quem já achou aí, diga amém. Está ali, né? No telão de LED, né? Eu vou ler por ali. O anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Estas coisas são palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Vamos lá, segue adiante. Conheço as obras, né? Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos lá adiante. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Segue adiante. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir as suas vergonhas, a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E o Senhor diz lá, né? Vai lá, 19. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, ainda que nós não queiramos acreditar, este é o retrato da igreja. Talvez não seja o retrato de vocês. Vocês, como igreja local, talvez não estejam vivendo isso. Mas você tem que entender que, como igreja local, estamos num contexto mundial. E mundialmente, a igreja militante não está tão bem como nós imaginamos que ela deveria estar. Porque ela é retratada aqui pela visão de Laodiceia. E nós precisamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. Nós, como igreja, precisamos ardentemente buscar esse avivamento de Deus, começando a partir de nós, para que possamos ser uma resposta para a nossa geração. Nós temos que começar, a partir de nós, buscar um fogo purificador que, então, operando em nós, possa operar através de nós e tocar esta geração tão perdida, como eu já aqui em pouquíssimas palavras mostrei para vocês. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, a primeira coisa que nós temos que parar para pensar é sobre a condição desta igreja. É uma igreja morna, é uma igreja que se esfriou nos valores espirituais, nos conceitos espirituais. Eu tenho falado, inclusive está aqui, né, o pastor Rafael, que é um amigão meu, um parceiro meu. Nós temos conversado bastante hoje. Infelizmente, hoje nós vivemos assim, igrejas em que a estrutura, ela parece de piedade, mas o gerenciamento dela é tão secular como qualquer outra empresa. Os valores que regem elas, os conceitos que regem elas, são tão seculares como qualquer outro. A forma que se contrata, a forma que se faz, a forma que se diz, a forma que se opera, a forma que se administra, não tem diferença nenhuma, senão dos conceitos
humanos. Eu não sei se a igreja, por mais que ela precise ter a sua administração, se os conceitos que regem a sua administração são meramente seculares, são meramente humanos. Eu creio que exista uma sabedoria na palavra, existem valores na palavra de Deus que nós precisamos resgatar. E essa igreja de Laodiceia, aqui representando a igreja dos últimos tempos, ela se esfriou, ela se tornou morna, e eu creio piamente no que estou falando, porque os valores do reino dos céus, os valores de Deus, não são mais primordiais em muitos lugares. Mas eu creio que nós vamos ver um grande avivamento. Aleluia? Amém? Agora nós temos um segundo grande problema nesta igreja de Laodiceia. O grande segundo problema é que ela tem dificuldade de enxergar as suas próprias dificuldades. Você observa o texto que nós lemos, ele diz assim: eu sou rico, eu estou abastado, eu tenho tudo. Ela tem uma imagem de si como se nada de errado estivesse acontecendo. Só que você observa que quando o Senhor Jesus entra em cena, mostrando a verdadeira realidade desta igreja, ele fala assim: não, você está completamente equivocada. Você não enxerga, você não tem a visão que você pensa que tem, você é cega. Você não pensa que está vestida com vestes brancas como pensa que está. Você está mostrando as suas vergonhas. Você não é rica segundo uma riqueza celestial, conforme você pensa, não. O conceito de Jesus é um conceito bem diferente. E eu me lembro uma vez que alguém chegou para mim e falou assim: pastor, mas você não pode falar essas coisas da igreja, porque depõe contra nós. Eu vou te falar uma coisa, meu querido. Você tem que fazer uma diferenciação entre igreja gloriosa e igreja militante. Igreja triunfante e igreja militante. A igreja triunfante é perfeita, a igreja triunfante é santa, a igreja triunfante é vitoriosa, a igreja triunfante é intocável, é a noiva de Cristo, aleluia, sem mácula, sem ruga. Mas nós temos que parar para pensar sobre a igreja militante, a igreja dos nossos dias. E se o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu a sua igreja, e nós que amamos a igreja, não falamos para condená-la, não falamos para expor as suas vergonhas, nós temos que falar. Por quê? Nós nunca iremos ser curados se não enxergarmos a nossa própria realidade. Nós nunca iremos ser sarados se nós não enxergarmos a nossa própria condição. Se nós alimentarmos essa mentira de que de uma forma geral nós estamos vivendo avivamento, se nós alimentarmos essa mentira que de uma forma geral nós estamos vivendo uma grande colheita, nós nunca iremos nos humilhar e nos consertar diante do Senhor. Nós precisamos dessa advertência em meio a um avivamento celestial. Você está aqui comigo ou não? Amém? Glória a Deus. E é uma geração tão complicada, com tanta dificuldade de receber a exortação do Senhor, porque ela não entende que a disciplina não é uma linguagem severa de destruição. A disciplina é uma linguagem de amor. Se você pega Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala que Deus repreende a todos que ama. Então, nós aqui nesse texto também que lemos fala a mesma coisa. Então, você não deveria ficar envergonhado, coisa parecida, mas como geração, eu estou falando, como geração, nós devemos dizer: Deus, algo precisa ser feito. E o pior de tudo, esta igreja, ela está tão morna, ela está tão assim, tão sem rendição às disciplinas do Senhor, que o texto fala que Jesus está do lado de fora. Ele não pode mais governar. Outras coisas governam. Ele está à porta e bate. Esse texto não é o mundo, esse texto não as catástrofes que estão acontecendo fora da igreja. Está falando a respeito da igreja, o corpo de Cristo, militante. Jesus está do lado de fora dizendo assim: olha, se você ouvir, se você de fato abrir o teu coração, se você de fato entender que eu quero ter uma comunhão com você um pouco mais profunda, um pouco mais estreita, um pouco mais intensa, então eu vou entrar e eu vou cear com você e você vai cear comigo. Nós temos que parar para pensar sobre isso, queridos. Parar para pensar. Porque senão nós vamos ter problemas sérios, como igreja, de uma forma geral. De uma forma geral. Agora, se você olhar também num contexto escatológico, a igreja não é só comparada à igreja de Laodiceia. Ela também é comparada que nos seus últimos dias ou na sua última hora, ela seria como nos dias de Noé.
Você pode ler em casa depois, se você quiser, Gênesis capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, e Lucas capítulo 17, do versículo 26 em diante, e você vai observar que o Senhor Jesus mesmo disse que nos dias de Noé, assim seria também os finais do tempo, ou melhor, os finais dos tempos também seriam como os dias de Noé. O próprio Senhor Jesus falou, olha, preste atenção, os últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé. Quem aqui crê que nós estamos vivendo a última hora? Diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, nós estamos vivendo a última hora. Não, mas assim, diga para ele, o diabo sabe disso. E nós também precisamos estar atentos a isso. Se estamos vivendo a última hora, nós temos que olhar a condição em que o nosso mundo, ele vive. O mundo, as pessoas, como que são as pessoas, qual é o comportamento das pessoas. Voltemos lá agora, que eu falei que eu ia explicar um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler lá. Aleluia. Veja o que está escrito lá. Aleluia. Achou aí? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Então, queridos, essa é a questão dos últimos dias. O que vai acontecer com as pessoas nos últimos dias? Elas vão abandonar a fé. E aí nós temos que dar uma resposta para essa geração. Nós como igreja, o que temos que fazer? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mais do que nunca nós temos que edificar a igreja na fé cristã, nos valores espirituais. Igual eu preguei o primeiro dia que eu falei sobre os fundamentos. Porque se você não tiver os fundamentos, os últimos dias vão ser tão terríveis, os últimos dias vão ser tão estranhos, que se você não estiver extremamente fundamentado em Cristo e na fé em Cristo, você vai se abalar à semelhança do que está escrito. E as pessoas estarão tão perdidas, né? Porque elas vão dar o quê? Ouvidos, volte lá, a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Elas vão estar tão perdidas, que elas vão dar atenção o quê? A ensino de demônios. Queridos, é uma coisa interessante sobre ensino de demônios, né? Elas abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Escute bem, nós temos sido já bombardeados de uma forma televisiva há muito tempo de achar que estas questões não são tão problemáticas assim. Por exemplo, se você olhar os filmes de Hollywood, nós temos a geração Harry Potter. O Harry Potter começou a filmar os seus primeiros filmes, o personagem, ele era um adolescente, depois ele se tornou um jovem adulto. Ele catequizou uma geração inteirinha de adolescentes que se tornaram jovens, achando que a bruxaria e a feitiçaria era algo comum, e é algo que não precisávamos ter medo. E se você começar a observar os filmes, praticamente quase todos eles, de alguma forma, trazem ensinos de demônios. Não escancaradamente, alguns são escancarados, mas de uma forma assim sorrateira, eles vão colocando no coração das pessoas o quê? Uma ideia de que o mal não é tão mal assim, de que a feitiçaria não é tão perversa assim, e nós não precisamos ter medo. Se você fizer uma lista, e eu não vim aqui para pregar sobre isso agora, apenas estou abrindo os seus olhos, você vai observar o quanto nós, pelos desenhos, fomos já introduzidos nas doutrinas de feitiçaria e de bruxaria. Por exemplo, nós, ou as crianças que hoje são adultos aqui, muitos de nós fomos assim, bombardeados por aqueles filmes como o Rei Leão. O Rei Leão, por exemplo, você vai observar que ele é uma plena sessão espírita.
né? Outros já foram muitos envenenados com Pocahontas. Pocahontas, sabe o que significa Pocahontas? Espíritos da mata, né? E aí vai, e aí as nossas crianças vão assistindo isso, e onde eu quero chegar? Não estou aqui só para falar mal do filme, porque não adianta falar mal do filme, irmão. O filme pode ser a besteira que for, para mim não vai afetar nada, eu não vou assistir ele mesmo. Eles podem gastar milhões com aquilo lá, que para mim não vai interessar. Só que nós temos uma geração de pessoas nécia, uma geração de pessoas que não sabem discernir a mão direita e da esquerda, e infelizmente até muitos cristãos não se apercebem dessas bobagens e vão se enchendo disso, e não percebem depois o quanto são atacados. Mas você tem que entender que isso tudo é uma introdução ao satanismo. É uma introdução ao alinhamento dos últimos tempos. Um alinhamento dos últimos tempos. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Parar muito, porque senão, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter problemas seríssimos aqui, seríssimos. Porque se nós não estivermos atentos, nós não vamos poder ser uma resposta. Nós vamos estar convivendo com o mal, como se ele não fosse de fato tão mal assim. Nós vamos conviver com a perversidade, como se ela não fosse tão perversa assim. E isso sem contar com o estado de comportamento imoral das pessoas. Abra comigo lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Né? Todas essas influências demoníacas, elas tornam o comportamento da humanidade, socialmente falando, deplorável. Olha só, diz aí, saiba disso. Quando é que vai acontecer essas coisas? Eu não ouvi. Quando é que vai acontecer? Então nós temos que prestar atenção nisso. Pastor, você não veio pregar avivamento? Sim, estou pregando avivamento. Você tem que ser resposta para os últimos dias. Agora, para você ser respostas para os últimos dias, você tem que entender pelo menos assim, ainda que seja superficial, o contexto dos seus últimos dias. Para que você seja a resposta. Olha como serão as condições das pessoas. Nos últimos dias os tempos serão bons, maravilhosos, felizes, cheios de alegria. Quem diz amém aí? Mas não é o que está escrito ali, meu irmão. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Né? Eles serão o quê? Terríveis. Terríveis, 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 terríveis. Por que vai ser terrível? Veja a condição da humanidade. Vamos lá. Olha só. Os homens serão o quê? Serão o que mais? 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 Depois, e o que mais? E o que mais? E mais? E mais? E mais? E mais? Segue adiante. E mais? Vamos lá, vai lá. Para um pouquinho aí. Até agora, quando você chegou no versículo 5, você sempre imaginou lá fora no mundo, não é verdade? Quem estava lendo estava pensando no mundo lá fora, diga amém. Né? Agora, olha o versículo 6 que diz aí. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Aqui já está falando dentro da igreja. É duro, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Duro, mas eu tenho que falar a verdade. E aí algumas pessoas que não estão firmadas na fé, como nós já lemos, algumas pessoas que estão firmadas só no movimento,
Algumas estão, que eu chamo no avivamento sensitivo, ou seja, se ela sentir alguma coisa, ela se sente avivada. Se ela sente alguma coisa, ela se sente ungida. Se ela sente alguma coisa, ela sente alguma coisa. Mas se ela não sentir nada, ela não sente nada. Né? Se ela não sente nada, ela não se sente nada. Na realidade, o movimento sensitivo, eu gosto dele, eu gosto que a gente pule, dance, grite, pula, rodopia, sai voando. Eu sou apaixonado por isso. Aliás, eu sou um dos pregadores que mais dou vazão ao Espírito Santo, essas coisas. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Nos últimos tempos, o avivamento que nós vamos precisar viver, ele precisa ter muito mais raízes. Ele precisa ser muito mais profundo. Ele precisa ser muito mais sólido do que propriamente o avivamento sensitivo. Está comigo aqui ou não? Amém. Olha lá, veja o versículo 7, vamos lá. O que acontece? Elas sempre aprendem, estão em cultos e aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Né? Por que elas não chegam ao conhecimento da verdade? Deixa eu te explicar por quê. Vai lá, versículo 8. E de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, os feiticeiros lá de Israel, esses também resistem à verdade. Qual que é o grande problema hoje em dia da nossa geração? É aquilo que eu falei, eu estou naquele assunto ainda, em que, quando o Senhor Jesus, Ele quer mostrar a nossa realidade, para nos curar, não para nos destruir, para nos restaurar, não para nos eliminar, as pessoas então começam a negar a verdade. Não, eu não sou isso, não, na realidade eu não sou isso, na realidade eu não estou vivendo isso, na realidade isso não é para mim, isso não é nada. Não, eles resistem à verdade do Senhor Jesus. Consequentemente, eles acabam sendo reprovados na fé, porque não estão fundamentados num conceito de Deus. É impressionante, queridos, hoje, como nós estamos vivendo o que eu chamo o cristianismo customizado, né? O que é o cristianismo customizado? A gente tem que preparar a pregação customizada para o camarada. E aí, quando a gente fala, chega na hora assim, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, a gente tem que dar uma cruz anatômica para a pessoa carregar, né? Uma cruz assim que encaixa o seu estilo de vida perverso, que encaixa o seu estilo de vida reprovado por Deus, que se encaixa ali o seu pecadinho de estimação, e a gente só prega vitória, 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 sucesso, 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 solução, solução, solução. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você tente ser como o Faraó, que quando morrer levará a sua riqueza consigo, você não vai. A única coisa que vai acompanhar você para diante de Deus são as suas obras. E você tem que parar para pensar sobre isso. Porque isso é extremamente importante para a sua vida. Amém? Então aqui, eu estou na introdução da mensagem, e eu quero que você pare para pensar o seguinte: essa é a condição. Uma condição social, uma condição eclesiológica, uma condição escatológica e uma condição humana da situação em que nós vivemos. Agora, deixa eu falar para você algumas verdades espirituais aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que nós não podemos agora baixar a nossa guarda e ficar assim como você está. Você está olhando assim para mim, que peninha do mundo, que peninha, ai meu Deus do céu, realmente está acabado o mundo. Não, na realidade, o texto que nós lemos lá, em Apocalipse capítulo 3, depois você pode ler melhor em casa, ele diz assim: olha, eu te dou um conselho. Essa geração está debaixo de um conselho de Deus. Essa geração não é para se perder, essa geração não é para se corromper de total. Jesus está falando assim: eu te dou um conselho. Nós estamos no tempo da maior restauração que pode existir sobre a face da terra. Eu não vejo tudo isso, como eu acabei de apontar para vocês, como um caos destruidor, dizendo não tem mais solução. Pelo contrário, eu estou de olho na resposta que Jesus está dando. Se Jesus chegasse e falasse assim: olha, essa geração não tem mais solução, essa geração agora vai ser destruída, essa geração agora está totalmente ao léus e vai ser
exterminada, eu diria, uau, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me leva. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o Senhor dizendo o seguinte: olha, mesmo que você esteja nessa condução, eu te dou um conselho: arrependa-te, 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 arrependa-te e compre de mim ouro, para que de fato você se enriqueça. Arrependa-te e compre colírios para pingar nos seus olhos, para que você de fato possa enxergar. Arrependa-te e pegue roupas brancas lavadas no sangue do Cordeiro, para que a sua vergonha não seja transparecida e exposta a essa geração. Então eu paro para pensar o seguinte: nós temos que ser essa resposta. Nós temos que ser essa resposta. Qual a resposta em primeiro lugar? Mostrar que nós, como igreja avivada, nós temos um tesouro nos céus, não está aqui na terra. Nós estamos fazendo negócio com Deus lá, comprando ouro de Deus lá onde a ferrugem e a traça não corrói. Nós estamos vivendo aqui na terra, mas a nossa riqueza está nos céus. Nós temos que ser uma igreja que o nosso valor eclesiástico, nosso valor comportamental, nosso valor em todos os sentidos, tem que ser valores divinos, aleluia, aonde estão diante de Deus. Alguém está comigo aqui? Quando as pessoas olharem para nós como geração, a igreja do avivamento, eles vão olhar e dizer assim: uau, quanto valor celestial tem nesta igreja, uau, quanto valor celestial tem sobre essa vida, uau, quanta riqueza divina tem sobre essa vida. Alguém pode dizer amém aqui? Aleluia, glória a Deus. Quando eles olharem para nós dessa geração, uma geração que está debaixo do conselho de Deus, eles não vão ver em nós a nossa vergonha, porque nós estamos vestidos com roupas resplandecentes, aleluia, roupas lavadas no sangue do Cordeiro, que são os atos de justiça. Eu não tenho tempo para explorar todos esses assuntos, mas apenas para o seu entendimento, roupas que representam os nossos atos de justiça diante de Deus. Uma igreja que não expõe, não se expõe ao padrão do mundo, uma igreja que não se rende ao padrão do mundo. Nós somos igreja e mundo é mundo. Não sabeis vós, ó igreja, que a amizade com o mundo constitui-se automaticamente inimizade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa na linguagem de um ímpio. Às vezes o ímpio está lá fora clamando e buscando solução para a sua vida, e ele entra numa igreja para buscar resposta, mas ele tem que ver que nós somos diferentes aqui, com riquezas diferentes, com posturas diferentes. Nós não somos igual ao mundo em que ele vive, que não tem resposta para ele. Nós temos que ser pessoas diferenciadas aqui dentro. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Nós temos que ser a igreja com colírio nos olhos. O que se chama colírio? Nós temos que ter revelação, amados, revelação da palavra, revelação da palavra, revelação da palavra. Irmãos, logicamente que Zaqueu, quando ele subiu na árvore, tem um sentido espiritual, mas não dá mais para a gente ter tipo de pregação. Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu desceu da árvore, depois Zaqueu desceu da árvore, entrou na sua casa, e Jesus entrou na casa com ele. Você viu, irmão, que bênção? Jesus entrou na casa de Zaqueu. Oh, amém. Vamos para casa, vamos na paz. Não dá mais. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, mas você está negando a simplicidade do evangelho? Não. Simplicidade é uma coisa, falta de revelação é outra. Nós temos que ser uma geração que tem revelação. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a ciência está se multiplicando aí no mundo. A ciência está abundando em todos os lugares. Daniel fala a respeito disso. Quando as pessoas entrarem dentro de uma igreja, elas têm que ver que há uma sabedoria divina, não no púlpito apenas. Não, quando no púlpito é muito fácil. Essa sabedoria tem que estar com você aí. Porque no púlpito nós temos 2 elementos que talvez tenham essa palavra, mas 2 elementos não fazem a diferença. O que faz a diferença é uma igreja que anda em revelação, é uma igreja que entende os padrões celestiais. Nós não podemos ser mais uma igreja como a igreja relatada no livro de Hebreus, aonde eles não sabiam sequer os rudimentos da fé. Sabe quais são os rudimentos da fé? Coisas básicas, aquelas coisas, o ABC do evangelho, o ABC da vida cristã. Qual que é mesmo os rudimentos da fé? Arrependimentos de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Hebreus fala sobre isso. Hebreus ali, capítulo 5, capítulo 6, fala sobre essas questões. E
Infelizmente, o que é rudimentar, para algumas pessoas, é a coisa mais profunda do universo. Elas nunca nem sequer vão ouvir que existem essas questões rudimentares, elementares. O ABC do Evangelho. Vai lá, repita comigo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São coisas rudimentares, são as primeiras coisas que um cristão tem que saber na sua vida. A primeira coisa que um cristão precisa aprender. Por quê? Porque ele precisa de colírio nos olhos, para poder entender essa palavra do Senhor, amém? Para depois ensiná-la em sua geração, ensiná-la neste mundo cambaleante, ensiná-la neste mundo que não tem esperança. Nós precisamos crescer nisso, glória a Deus. Está comigo aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos adiante, vamos analisar agora a geração de Noé. A geração de Noé era uma geração pervertida, como nós vimos aqui nos textos. E o Senhor Jesus que diz que os últimos dias serão semelhantes à geração de Noé. Agora, uma coisa interessante que nós temos que entender. Quando você olha para a geração de Noé, a tendência é a mesma coisa do que nós tivemos quando olhamos para a geração de Laodiceia. Oh, está tudo perdido, está tudo acabado, está tudo destruído. Não, não está tudo destruído não, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, na geração de Noé, tinha algo muito glorioso acontecendo. Aleluia, aleluia. Cenas do próximo capítulo. Vou pregar no outro culto isso, tá, irmãos? Não, estou brincando. Vamos lá. Diga para a pessoa que está ao seu lado, na geração de Noé, tinha algo extraordinário acontecendo. Sabe o que tinha na geração de Noé? Vai, pergunta para o seu irmão, sabe o que tinha na geração de Noé? Sabe o que tinha lá na geração de Noé? Eu vou te falar o que tinha. Tinha Noé. Vocês estão rindo? Irmão, sabe o que significa ter Noé numa geração? Significa que Noé achou graça aos olhos do Senhor, que Noé foi resposta de Deus na sua geração, que Noé tinha as medidas da arca, e que Noé estava construindo algo na terra, semelhante à revelação que ele havia recebido dos céus. E essa é a minha esperança em meio a uma geração tão corrompida como a nossa. Essa é a minha esperança numa igreja tão fria como a nossa. Essa é a minha esperança numa igreja tão humanista e secularizada e relativada como a nossa. Que existem Noés, homens que acham graça diante de Deus, homens que receberam uma revelação dos céus, e estão praticando aqui na terra. Todos os dias que olhavam para Noé durante muito tempo, o que você está construindo, Noé? Eu estou construindo uma visão divina, aleluia. Mas Noé, você não fez curso, você não se formou em engenharia naval, não. O que eu estou construindo não é fundamentado na sabedoria humana, mas o Senhor Deus me deu uma revelação, aleluia. Alguém pode dizer amém aqui, aleluia? Eu estou crendo que nos últimos dias, Deus vai ter esses Noés, aleluia, homens com revelação, homens com instrução divina, homens com sabedoria divina. Dá uma olhada assim para o irmão e fala assim, oh, aleluia, encontrei o Noé aqui do meu lado, aleluia, diga, já encoraja ele, diga, vai irmão, vai adiante, siga firme, siga forte, construa o que Deus te deu para construir, aleluia. Uou! A geração de Noé é uma geração profética, queridos. É uma geração profética, é uma geração que vai transbordar não somente as águas do dilúvio, porque a destruição é iminente, mas vai também transbordar as águas do Espírito. Sabe por quê?
O que diz a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, 29? Que nos últimos tempos, nos últimos dias, na última hora, aleluia, haveriam uns Noés aqui na terra, uns Noés que receberam um colírio dos céus, aleluia, uns Noés que se vestiram com roupas resplandecentes, aleluia, uns Noés que se enriqueceram não com sabedoria humana e com inteligência sepulcral, mas com a sabedoria dos céus, aleluia, e estão aqui na sua geração fazendo uma obra extraordinária, glória a Deus, aleluia. Você está aqui comigo, queridos, ou não? Você se vê como essa resposta? Glória a Deus, aleluia. Porque essa é a grande motivação desta mensagem. Que você se veja, que você se enxergue nessa geração. Como Noé, como alguém que está dizendo assim: Deus, eu sou essa resposta para a minha geração. Eu sou a resposta de Deus para esse momento. Porque se você olhar só para o lado caótico, se você olhar só para o lado da desgraça, você vai dizer: é verdade, o mundo está perecendo, o mundo está perdido, a igreja que deveria ser resposta está fria, está morna. É de fato, os sacerdotes que deveriam estar vestidos estão expondo as suas vergonhas com tanta sem vergonhice e safadeza por aí. A igreja que deveria buscar a Deus é amante de si mesmo, vivendo de forma humanista, secularizada e relativando as verdades de Deus. Ó Deus, ó céus, ó terra, não há solução. Não há solução, porque a geração de Noé é uma geração profética, é uma geração profética. Você crê no que eu estou falando ou não, queridos? Aleluia! Agora, o que Deus precisa é que você se enxergue como Noé. Isso aí. É isso aí, pega eu, Jesus. Será que Jesus vai pegar mais alguém aqui? Aleluia! E a Bíblia fala que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Sabe, querido, te dar um conselho. Te dar um conselho. Mantenha-se no seu padrão. Ainda que ninguém esteja te enxergando. Ainda que ninguém esteja te vendo. Existe alguém nos céus, que a Bíblia fala que os seus olhos percorrem toda a terra. E a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus precisa de reformadores nessa geração. Deus precisa de reformadores dessa geração. Porque o que nós precisamos é restaurar o padrão na igreja, restaurar o padrão dos céus na igreja, para que a igreja seja resposta para a sua geração, para que a igreja seja luz deste mundo, para que a igreja seja sal dessa terra, e nós como igreja local precisamos fazer isso. Por isso que eu estou aqui cheio do Espírito Santo de alegria, e vendo uma igreja como a de vocês consagrando, e buscando ao Senhor, e buscando entendimento do Senhor, dizendo: Deus, nós queremos ser uma igreja gloriosa, nós não queremos ser uma igreja qualquer, queremos viver uma igreja na plenitude do seu poder, uma igreja na plenitude da sua santidade, uma igreja que não negocia a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que pareça que vocês façam muita força, e às vezes não acontece tanto como vocês esperavam. Espera, daqui a pouquinho. Fala para o seu irmão assim: daqui a pouquinho. Diga assim: daqui a pouquinho, aleluia. Diga assim: daqui a pouquinho. Diga assim, ó, faz assim para esse, ó. O que é o relógio? O relógio, ó, clock. O relógio profético está correndo. Igual correu na geração de Noé. Está correndo. Na hora que for despertar o movimento profético, Deus vai olhar e falar assim: opa, eu estou vendo aquela igreja, estou vendo aquela igreja, estou vendo aquela igreja, eu estou vendo aquela igreja, aleluia. Eu vou usá-los para essa geração de uma forma, porque a Bíblia fala: aquele que está sujo, suja-se mais, aquele que está imundo, se suje-se mais, mas aquele que está santo, santifique-se mais, porque há um tempo de grande derramar de Deus, queridos, e eu creio que nós vamos viver isso. Agora, Deus precisa que você se prepare. Diga comigo: tempo de preparo nunca será desperdiçado. Vamos lá, mais forte, diga: tempo de preparo nunca será desperdiçado. Vocês estão se preparando para um tempo
cronologicamente, profeticamente. E Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Então, fala para o seu coração, diz assim: meu coração, se aquiete. Ainda que os dias pareçam maus, ainda que os homens sejam maus, ainda que o cenário eclesiástico não seja um dos melhores, meu coração, descansa em Deus, porque essa geração não está debaixo de condenação, mas está debaixo do conselho. Diga: e eu vou ser a voz do conselho de Deus para essa geração. Olha para o seu irmão e diga assim: você consegue se ver como a voz do conselho de Deus? Aleluia, levando disciplina e conselho, disciplina e conselho, disciplina e conselho. Você consegue se ver dessa forma? Quem aqui consegue se ver? Dê um brado de vitória. Aleluia, vai. Continua dizendo para o seu coração, diga assim: meu coração, ainda que os dias sejam semelhantes aos dias de Noé, não preciso ter medo. Sabe por quê? Os tempos de Noé não são só de destruição. Há um tempo profético. Aleluia. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: você se vê como Noé, recebendo a revelação divina, construindo o celestial, edificando o celestial. Aleluia, olha para mim, porque o que Noé fazia era isso. Ele teve uma visão celestial e estava reproduzindo na terra. E é assim que vocês vão ser. É assim que vocês vão ser. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé agora, por favor.